Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Então, gente, hoje eu vou passar para vocês como atividade, essa atividade de folha, tá? Quem quiser fazer a impressão, tudo bem, mas seria mais interessante se vocês produzissem no caderno, até porque depois, quando vocês forem estudarem para avaliação, já sabem onde está a atividade. Só que antes de explicar a atividade, eu vou dar uma reprisada para vocês em relação ao conteúdo, que é o período composto por subordinação ou oração subordinada substantiva, tá? Gente, vamos lembrar, dentro do período composto por subordinação na língua portuguesa, há 3 tipos de orações: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Nesse primeiro conteúdo nosso, a gente vai falar sobre as substantivas. Por quê? Porque dentro desses 3 tipos de orações, a substantiva ela há 6 classificações. Quais são elas? As subjetivas, que exercem a função de sujeito; as objetivas diretas, que exercem a função de objeto direto; as objetivas indiretas, que exercem a função de objeto direto; as completivas nominais, que exercem a função de complemento nominal; as predicativas e as apositivas, tá bom? Então, vamos lá. Como é que, professora, mas e aí? Como é que eu vou saber quem é a oração principal e quem é a oração subordinada? Gente, veja só. A oração subordinada, ela sempre inicia-se por meio da conjunção. Porque quem vai ligar a oração principal e a oração subordinada é a conjunção integrante. Ou é o que, ou é o se. Ou é o que, ou se. Tá? São esses 2 tipos de oração integrantes que vai ligar a oração principal à oração subordinada, tá bom? E vamos lá. E o que é a oração subordinada? A oração subordinada é aquela na qual ela vai exercer a função sintática para a oração principal. Então, ela vai ampliar todo o conhecimento necessário para a oração principal. Ontem, na nossa live, algumas dúvidas surgiram e uma delas foram assim. Eu expliquei, mas vou relembrar para vocês para ficar mais fácil na hora de vocês responderem a atividade. Veja só, como é que eu vou saber aonde é que eu empregarei? Se ela é oração subordinada subjetiva, ou objetiva indireta, direta, ou completiva nominal, predicativa ou apositiva. Como é que eu vou saber o emprego dela? Vocês têm que observarem a colocação delas na frase. Veja só. Onde é que eu sei? Aqui no livro ele diz assim, na página 15, que a oração subordinada subjetiva, ela funciona como sujeito da oração principal. Então, eu vou observar primeiro. Ai, gente, desculpa, eu tô com uma crise alérgica. Eu vou observar primeiro e vou separar quem é a oração subordinada, quem é a oração principal e quem é a oração subordinada. Daí, eu observo separei quem é a oração principal e quem é a oração subordinada. Aí eu vou analisar. No exemplo, é verdade que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Vamos lá. Quem é a oração principal? Lembra que eu disse que quem inicia com a oração subordinada quem inicia com a oração subordinada sempre inicia-se com a conjunção que ou se, porque é a conjunção integrante. Então, aqui, quando eu digo é verdade que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Então, eu tenho a oração subordinada, que a exposição de fotos não facilita a vida profissional, e a oração principal é verdade. A oração principal, ela tem sujeito? É verdade. Tem sujeito? Não. E na oração subordinada, eu digo que a exposição de fotos não facilita a vida profissional.
Então, eu observo a oração principal. Se ela não apresentar sujeito na oração principal, ela será, a oração subordinada será oração subordinada substantiva, subjetiva. Por quê? Porque ela não apresenta o sujeito na oração principal. Então, a oração subordinada, ela vai exercer a função de sujeito para a oração principal. Vocês observaram? Veja, quem puder pegar o livro, coloque aí na página 15. Lá no exemplo de orações subordinadas subjetivas. Vamos separar. Eu tenho dois exemplos, o primeiro e o segundo exemplo. No segundo exemplo, ele diz assim: é verdade que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Eu disse a vocês que toda oração subordinada, ela inicia-se pela conjunção integrante, ou que, ou se. Então, o que é que vai acontecer? Nessa frase, quem é a oração subordinada? Que a exposição de foto nas redes sociais não facilita a vida profissional. Essa será a oração subordinada, tá? Quem é a oração principal? É verdade. Na oração principal, eu tenho sujeito? Não. Eu não apresento sujeito. Mas, na oração subordinada, eu apresento a exposição de foto nas redes sociais. Então, a exposição de fotos nas redes sociais é o meu sujeito. Por isso, que essa oração, já que ela apresenta o sujeito, ela será oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá bom? Como é que eu sei quando ela é objetiva direta? Eu observo o verbo da oração principal. Veja lá, que eu botei para vocês aqui, tem outro exemplo. O segundo exemplo na página 15. Os internautas querem que suas fotos sejam aprovadas. Que suas fotos sejam aprovadas. Oração subordinada, oração principal. Os internautas querem, tá bom? Então, eu tenho a conjunção que liga a oração principal, à oração subordinada. Veja só, eu observo o verbo da oração principal. Quem é o verbo da oração principal? Querem. E aí eu classifico se ele apresenta a aprovação de suas fotos ou sejam aprovadas. Qual é a função de sejam aprovadas? Ela vai classificar o termo do querem. Se os internautas querem algo, quer um quê? Que suas fotos sejam aprovadas. Então, suas fotos sejam aprovadas é o objeto direto do verbo. Ele está explicitamente classificando o verbo. Então, quando há um verbo explícito, um verbo explícito na oração, a oração é o objeto direto. Então, a oração subordinada substantiva será objetiva direta. Por quê? Porque ela apresentou um objeto direto na segunda oração, ou seja, na oração subordinada, para classificá-lo e ampliar todo o verbo da oração principal. Todos querem. Se quer algo. Então, se eles querem algo, eu preciso de um objeto direto para ampliar o conhecimento, para ampliar o conceito desse verbo, tá bom? E a oração subordinada substantiva direta é bem simples. Eu vou precisar de uma complementação do verbo. Então, aí eu tenho um exemplo aqui. As pessoas precisam de que os outros admirem. O primeiro conceito as pessoas precisam, oração principal, e de que os outros admirem, oração subordinada. Tenho duas conjunções, o de e o que. É outro exemplo
outro sinal de oração subordinada objetivas indiretas, porque eu apresento duas conjunções em uma oração. Então, eu tenho aqui o de que. Como eu apresentei o de que, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque eu preciso complementar o verbo precisar da primeira oração, tá bom, meus amores? Então, o que é uma conjunção integrante? A conjunção integrante é a conjunção que liga as duas orações. Então, o que e o se são exemplos de conjunções integrantes que ligam essas duas orações, tá bom? Pronto, deixa eu ver mais. A oração subordinada é aquela que se inicia por uma conjunção. Então, quando eu tenho uma oração, que eu não preciso saber quem é a oração principal e a oração subordinada, é simples. Eu só retiro o pedaço da frase que começa com uma conjunção até o final. Aí eu tenho uma oração subordinada. E antes do que, oração principal, tá bom? E aí, como eu expliquei para vocês, meus amores, vocês vão classificá-los em subjetivas, objetivas indiretas, objetivas diretas, ou predicativas, completiva nominal e apositivas. Nesse capítulo, nós iremos só retratar as três primeiras: subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, tá? Agora eu já dei uma leve lembrada para vocês do nosso conteúdo. Agora eu vou explicar para vocês a nossa atividade. Gente, veja só. São 4 questõezinhas. São 4 questõezinhas. Todas 4 são de marcar, tá? Só vou repetir novamente o que falei para vocês. Se vocês puderem copiarem no caderno, é bem melhor. Quem puder fazer a impressão e guardar, porque a gente faz a impressão e às vezes acaba esquecendo, mas o arquivo está aqui na plataforma também, tá? Eu vou deixar o arquivo. Primeira questão. Das orações destacadas a seguir, a única que se classifica como subordinada, substantiva, subjetiva é: letra A, desejos que todos concordem com a proposta. Letra B, convém de que todos concordem com a proposta. Letra C, gostaria de que todos concordassem com a proposta. Letra D, a diretoria necessita de que todos concordem com a proposta. Letra E, os diretores imaginam que todos concordarão com a proposta. Então, vocês vão marcar a alternativa que se classifica como subordinada, substantiva, subjetiva. Então, qual é a oração que exerce a função de sujeito aí? A A, B, A, C, A, D ou A, E? Aí, para analisar e observa-se qual é a questão, né? Qual é a alternativa. E aí, marca. Segunda questão. Marque a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta, ou seja, aquela que exerce a função de objeto direto. Letra A. É preciso que tenhamos paciência com ele. Letra B. O gerente avisou de que seria dispensado. Letra C. Espero sinceramente que você seja muito feliz. Letra D. Maria desconfiou de que seus filhos lhes preparavam uma surpresa. E letra E. Seria interessante que os documentos fossem assinados ainda hoje. Qual dessas orações exerce a função de objeto direto? Terceira questão. Leia as frases a seguir, observando as orações destacadas. Os alunos necessitam de que o conteúdo da aula
seja bem explicado. O outro exemplo. É necessário que os alunos entendam bem o conteúdo da aula. E o último exemplo. Os professores pensam que os alunos entendem bem o conteúdo da aula. Na ordem, essas orações classificam-se como subordinadas substantivas. Letra A, subjetiva, objetiva direta e objetiva direta. Letra B, objetiva direta e subjetiva. Letra C, objetiva direta, subjetiva e objetiva indireta. Letra D, objetiva indireta, subjetiva e objetiva. Letra E, objetiva indireta, objetiva direta e objetiva direta. Qual das alternativas? Quarta questão. Leia o trecho a seguir e observe a oração destacada. No entanto, a realidade brasileira, infelizmente, não está em consonância com sua legislação. É comum encontrar menores em locais e situações confrontalmente contra aquela lei. Aí está grifado uma oração. Né? A oração substantiva subordinada em destaque é classificada como letra A, subjetiva, letra B, objetiva direta, letra C, objetiva indireta, letra D, predicativa e letra E, completiva nominal. Gente, diante das circunstâncias do que trabalhamos e de toda a revisãozinha que eu dei, porque às vezes pode ser, a professora vai falar novamente sobre período composto por subordinação. Sim, gente, para lembrar vocês, todas as vezes que for fazer uma atividade, um exercício, só um minutinho, gente, de sempre lembrarem quais são as funções de cada uma delas. Então, lembrem aí quais são as funções e respondam a atividade, tá? Beijo grande, até a nossa próxima aula amanhã, tá? Tchauzinho, gente.